Fala, meus alunos, professor André Alves, de volta aqui com vocês, trazendo a aula agora, continuação da aula passada, a aula de eletroquímica. A gente viu alguns assuntos lá. Se você ainda não viu essa aula, você pode voltar aqui no nosso canal que a aula vai estar lá completa para vocês. E hoje nós vamos falar sobre a pilha de Daniell. Então, para você que ainda não está inscrito nesse canal, aproveita esse momento. Só peço essa ajuda a vocês. Se inscreve no canal, dá uma curtida para que assim o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para você e vai aparecer mais vezes para que você venha acompanhar até o dia do seu vestibular, certo? Agora então nós podemos vir aqui para o nosso quadro e entender como funciona essa pilha de Daniell. Nesse caso aqui, nós vamos ter duas cubas eletrolíticas, então é bom você sempre lembrar os nomes para acompanhar sempre nas questões. Cuba eletrolítica, vão ter duas. Aqui vão ter soluções dentro dela. Nessa primeira aqui, nós vamos ter uma solução de sulfato de zinco. Ela foi dissolvida em água e aí dissociou e ficou o sulfato e o zinco aqui de formas separadas. Nesse caso, nós vamos ter também agora dois eletrodos, que são essas duas plaquinhas de metais que vão ter aqui, mergulhada na solução. Então, uma placa de zinco na solução de sulfato de zinco, uma placa de cobre dentro do sulfato de cobre aqui, a outra solução, da outra cuba. Aqui nós vamos ter uma ponte salina, e já já vou explicar para vocês o porquê dela estar nessa forma aqui. Ela está aqui em uma vidraria em forma de U, e aí vai ter uma solução de sal dentro, e aí eu vou explicar já já para vocês. Então aqui está a ponte salina. E aqui nós vamos ter um fio condutor, que aí para saber se esse experimento deu certo, geralmente é colocado uma lâmpada aqui no meio, e aí essa geração de corrente elétrica vai acender a luz dessa lâmpada. Então esse experimento ele é feito de quê? É uma reação química que de forma espontânea acontece a reação química gerando uma corrente elétrica. E isso é a pilha. A gente viu até essa explicação na aula anterior de eletroquímica. Olhando agora em forma geral, nós temos aqui as reações que acontecem nesse meio. Cada reação vai ter o seu potencial padrão de redução. Isso também a gente viu na aula passada. Se você não entendeu ainda, você volta lá e confere tudo isso certinho, que aqui eu vou passar mais rápido. Então nós temos potencial padrão para essas duas reações. Através do potencial padrão, eu sei qual a reação que reduz e qual a reação que oxida. Maior potencial padrão de redução, nós vamos ter a reação que reduz. Olhando essas duas aqui, uma é negativa e outra positiva. Então eu sei que a positiva é maior, nós vamos ter que essa reação ela reduz. Já a reação acima, então, oxida. Outra parte da teoria que a gente viu. Se acontece uma redução, acima, então, oxida. Outra parte da teoria que a gente viu. Se acontece uma redução, tem que haver uma oxidação. Então está aqui os potenciais padrão. Só para ajustar isso aqui, quem oxida é quem perde elétron. Quem perde elétron, eu vou só inverter essa reação aqui para que a gente consiga entender depois essa perda de elétrons. Então, ele vai ser o zinco mais, formando o zinco 2 mais 2 elétrons, porque ele está perdendo esses 2 elétrons. Vou repetir que reduz porque é isso mesmo que acontece. Quem reduz, ele vai receber 2 elétrons, como está aqui, formando agora o cobre metálico. O que isso tem a ver? Tem a ver com isso aqui. Olha. Agora, analisando aqui dentro da pilha de Daniell. Quem oxida perde elétron, que é o zinco, certo? Esse zinco aqui é o zinco metálico, tá aqui, ó, o zinco metálico. E aí ele perde elétrons. Esses elétrons vão passar pelo fio condutor e vão vir aqui para o cobre, a placa de cobre. Placa de cobre, como está recebendo elétrons, o que é que vai acontecer? Esse cobre 2+, começa a vir para cá para receber esse elétron, que é o que dá reação aqui. Ó. Cobre 2+, recebendo os elétrons que estão chegando, e ele vai formar o quê? Cobre metálico. Quando ele forma cobre metálico, começa o quê? A se depositar aqui, formando a sua parte sólida. Esse cobre começa a se tornar sólido e começa a se formar em cima dessa placa aqui de cobre, certo? Então, começa a diminuir muito essa quantidade de cobre 2+, porque ela agora está conectada aqui na placa. E aí,
essa solução começa a ficar muito SO4 2-, então começa a ficar uma solução mais negativa, já já você vai entender por quê. Esse zinco que está perdendo os elétrons, ele começa a ser corroído. Ele começa a ser corroído porque ele está perdendo elétrons e está se formando em zinco 2+. Porque ele perdeu elétron, ele está zinco 0, começou a ficar zinco 2+. Certo? Então começa a formar muito zinco 2+ aqui. Então essa solução começa a ficar o quê? Bem positiva. E aí é onde entra o quê? A ponte salina. A ponte salina ela vai servir para neutralizar essas cubas. Então esse zinco 2+ que está mais positivo, esse cloro que está aqui no sal, começa a vir para essa cuba aqui, a fim de neutralizar essa parte que está muito positiva. E o K+ aqui do sal, o potássio, ele começa a vir para essa cuba que está mais negativa, certo? A fim de neutralizar. E é dessa forma. Então, o que acontece? Olhando a placa de zinco, aqui vai acontecer uma diminuição de massa, porque ela começa a ser corroída para geração do zinco 2+, certo? Diminui massa, obviamente, aqui no cobre, como ele começa a receber massa aqui em cima da sua placa, então nós vamos ter um aumento da massa dela aqui, certo? Outra coisa que a gente precisa analisar é sobre a questão da ponte salina. O K+, ele vem para o lado que está mais negativo, certo? K+, ele é um cátion que tem o seu sinal positivo. Então nós chamamos esse eletrodo aqui de cátodo, certo? Então nós vamos ter aqui do lado de cá o cátodo. Quem recebe o ânion, que é o negativo, o Cl- que vem para o lado de cá, ele é o ânodo, certo? Isso aí. Agora eu quero saber qual o lado positivo e o lado negativo da pilha. Você vê que na pilha lá sempre tem um lado positivo e um lado negativo. Qual o lado positivo e o lado negativo da pilha? Nesse caso, a gente consegue identificar dessa forma. Se os elétrons saem daqui, qual o caminho que ele faz? Ele faz esse caminho aqui, ó. Os elétrons começam a percorrer para o lado do cobre. Se ele corre para o lado do cobre e o elétron ele é negativo, a sua carga é negativa, é porque o lado de cá ele é positivo. Logo, nós temos aqui o polo positivo da pilha, certo? Polo positivo. Logo, o polo de onde é gerado o elétron, ele é o polo negativo da pilha. Então, desse lado acontece a redução. E nesse lado acontece a oxidação. Isso é a coisa que a gente já entendeu desde o início através das reações de seu potencial padrão de redução. Para identificar qual o ânodo, qual o cátodo de forma mais rápida, quando você já tem aqui essa informação do potencial padrão, a gente consegue ver aqui, ó, uma dica para lembrar. Ânodo começa com A, vogal, oxidação começa com O, também é uma vogal. Então, onde acontece a oxidação, está o ânodo. Onde acontece a redução, está o cátodo. Os dois iniciam com uma consoante. Certo? Dessa forma, a gente consegue aqui entender basicamente como funciona a pilha de Daniel. Só me aprofundando mais um pouco de algo que a gente viu na aula passada, é isso aqui, olha. Deixa eu só apagar isso aqui rapidinho. Nós vamos ter aqui nessa reação os potenciais padrões de redução de cada reação. E nós temos um cálculo que a gente viu na aula passada, que é a diferença de potencial. Essa diferença de potencial é o potencial de quem reduz, certo? Potencial de quem reduz menos o potencial de quem oxida, certo? Potencial padrão de quem reduz menos o potencial padrão de quem oxida. E aqui a gente já tem os valores. Nós temos que 0,34 é de quem reduz, positivo, né? Mais 0,34, menos, e aí lembra de colocar o menos o valor de quem oxida, que é negativo, 0,76. Quando a gente fizer essa conta, a gente sabe que menos com menos é mais. Então a gente vai somar isso tudo. 0,34 mais 0,76 vai dar 1,10 e aqui é dado em volts, certo? Por que isso aqui, olha? Quando esse valor ele é positivo, isso confirma que é uma pilha. Por quê? Porque é uma
reação, acontece uma reação espontânea. Então não precisa de nenhuma forçação de barra aqui para que ele aconteça. Então a reação que acontece de forma espontânea gera eletricidade, nós vamos ter aqui considerado uma pilha. E aí, quando acontece o inverso, que é quando nós precisamos colocar uma corrente elétrica para que consiga acontecer uma reação, nós vamos ter uma eletrólise. E essa parte nós vamos deixar para a próxima aula que eu vou trazer aqui para vocês, certo? Então fico por aqui. Você ainda que não se inscreveu, por favor, peço essa única coisa para você. Se inscreve no canal, curte, compartilha com seus amigos e faz o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante para você. Então fico por aqui e até a próxima aula.